O nosso assunto agora será séries infinitas. Inicialmente a definição. Dado uma sequência de números A1, A2, A3, etc., AN, etc., uma expressão da forma A1 mais A2 mais A3, etc., mais AN, etc., é chamada série infinita. O número A índice N é o enésimo termo da série. A sequência Sn definida por S1 igual a 1, S2 igual a 1 mais A2, S3 seria A1 mais A2 mais A3, Sn igual a 1 mais A2 mais etc. mais AN, que é igual a somatório de I variando de 1 a N de AI, é a sequência das somas parciais da série na qual o número Sn é a enésima soma parcial. Se a sequência de somas parciais convergir para um limite L, dizemos que a série converge e que a sua soma é L. Nesse caso, também, escreveremos A1 mais A2 mais etc. mais AN mais etc. é igual a somatório de N igual a 1 a infinito de AN, que é igual a L. Se a sequência não é convergente, dizemos que ela é divergente. Essa definição está no livro da referência 3. Exemplo de série. Podemos escrever o número E, que é a base dos logaritmos neperianos, como uma série infinita, pois sendo E igual a 2,7182, etc., é possível reescrevê-lo como E é igual a 2 mais 7 sobre 10, mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 8 sobre 10 ao cubo, mais 2 sobre 10 à quarta, mais etc., que nada mais é do que uma série infinita. Principais séries. A série geométrica. Uma série da forma A mais AR mais AR2 mais etc. mais AR elevado a n-1 mais etc., que é igual a somatório de A vezes R elevado a n-1 com A diferente de zero, chama-se série geométrica. Cada termo da série é obtido do anterior, multiplicando por uma razão R, que é sempre a mesma para a série. Então aqui nós temos A multiplicado por R, vai ser AR, que é o segundo termo. Multiplicando de novo por R, nós temos R2 e assim sucessivamente. Exemplo, tomando-se A igual a 4 décimos e R igual a 1 décimo, teremos 4 décimos mais 4 décimos vezes 1 décimo, mais 4 décimos vezes 1 décimo ao quadrado, mais etc., sendo igual a 4 décimos mais 4 sobre 10 ao quadrado, mais 4 sobre 10 à terceira, mais etc., que podemos escrever como 0,4 mais 0,04 mais 0,004 mais etc., que é igual a 0,444, etc. Vimos nesse exemplo que se pode expressar uma dízima periódica como uma série infinita. Ainda sobre série geométrica, exemplo 2, a série 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 27avos, mais etc. é uma série geométrica, em que A é igual a 1 e R é igual a 1 terço. Exemplo 3, a série menos 2, mais 6, menos 18, mais 54, menos 162, mais etc. é uma série geométrica em que A é menos 2 e a razão é menos 3. Interessa saber a convergência e a divergência de uma série geométrica. Vamos verificar o estudo da divergência da série geométrica, ou série G. Se R é igual a 1, a série é divergente, pois a série será A mais A mais A mais A, etc., mais A, que é igual a NA, essa soma de N. Então, se fizermos um limite de Sn quando o N tende a infinito, nós teremos mais ou menos infinito, dependendo do sinal de A, certo? Agora, se R for diferente de 1, teremos a soma dos N primeiro termo será A mais AR mais AR2, etc., mais AR elevado a N menos 2, mais AR elevado a N menos 1. Se multiplicarmos essa soma por R, teremos AR
mais AR2, mais AR3, etc., mais AR elevado a n-1, mais AR. Se fizermos SN menos R vezes SN, vamos ter A menos A vezes RN. Por quê? Porque nós teremos aqui, ó, AR pode cortar com AR, AR2 corta com esse AR2, etc., até que AR-1 será cortado com R-1, vai sobrar o A menos ARN. Isolando o SN, teremos A que multiplica 1 menos RN sobre 1 menos R. Certo? Então essa é a expressão da soma dos n primeiros termos dessa série. Agora temos que considerar dois casos. Primeiro caso, se o R é menor ou igual a menos 1, ou o R é maior que 1, tem-se que o módulo de R elevado a n tende ao infinito. E por isso, Sn diverge. Ou seja, colocarmos o n tendendo para o infinito, nesse caso, isso aqui vai para infinito. E ficaremos só com isso aqui divergindo. Para o R entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de R sendo menor que 1, vamos ter o R elevado a n tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser zero. Então, Sn vai ser A sobre 1 menos R. Porque aqui ficou zero. A vezes 1 sobre 1 menos R. Conclusão. A série geométrica A mais AR, mais AR2, mais etc., mais AR elevado a n menos 1, mais etc., ela vai convergir, ela convergirá para A sobre 1 menos R se o módulo de R for menor que 1. E será divergente se esse módulo for maior ou igual a 1. Exemplo. Quanto vale a dízima periódica? 0,444, etc., que vimos anteriormente. Solução. Temos aqui 0,444, etc., como sendo 0,4 mais 0,04 mais 0,004 mais etc. É uma série geométrica em que A é igual a 0,4 e a razão é 0,1. Ou seja, a razão, o módulo da razão é menor que 1. Logo, será convergente. E a sua soma será, utilizando essa fórmula aqui, A sobre 1 menos R. Então, nós temos A, que é 0,4, e a razão é 0,1. Então, 0,4 sobre 1 menos 0,1, que vai dar 0,4 sobre 0,9. Ou seja, a dízima, que é 0,444, etc., é igual a 4 nonos. Exemplo 5. Uma bola é largada de uma altura de 4 metros. Cada vez que ela atinge o solo, depois de ter caído de uma altura h metros, é rebatida a uma altura de 0,75 h metros. Calcule a distância vertical total que a bola percorre de cima para baixo e para cima. É um exercício tirado do livro 3. Solução. Inicialmente, a bola cai 4 metros. Depois, ela vai bater no chão, sobe e desce 4, que é a altura anterior, vezes 75%, que é 3 quartos, certo? Depois, novamente, ela vai bater no chão, sobe e desce a altura anterior, que era 4 vezes 3 quartos, vezes 75%, que é 3 quartos. Então, vai ficar 4 vezes 3 quartos ao quadrado, metros. Depois, mesma coisa, sobe e desce aquela altura anterior, multiplicada por 3 quartos, que é os 75%, que vai dar 4 vezes 3 quartos ao cubo metros, e assim sucessivamente. Logo, a distância percorrida será os 4 metros que ela cai inicialmente, mais 2 vezes essa soma, tá? Porque esses valores é quando desce e quando sobe. Então, por isso que está multiplicado por 2 aqui. E aqui dentro, nós temos uma série geométrica, certo? Com a razão cujo módulo é menor do que 1. Portanto, é convergente. Então, nós temos 4 mais 2. Aqui nós vamos utilizar aquela fórmula de A sobre 1 menos a razão. Certo? Então, fazendo essa conta, 28 metros.
Séries telescópicas. Vamos ver, por exemplo. Verifique se a série somatório do logaritmo de n sobre n mais 1 é convergente ou divergente. De somatório de ln de n sobre n mais 1, nós vamos utilizar a propriedade do logaritmo, que o logaritmo de uma divisão é uma subtração de logaritmos. Então, nós temos ln de n menos ln de n mais 1, certo? Vendo aqui uma soma finita até o enésimo termo, nós teremos, com n igual a 1, teremos ln de 1 menos ln de 2. Com n igual a 2, nós teremos ln de 2 menos ln de 3. Depois, mais ln de 3 menos ln de 4, assim sucessivamente até chegarmos a ln de n menos 1 menos ln de n. E por último, mais ln de n menos ln de n mais 1. Então, nós observamos aqui que podemos cancelar esse menos ln de 2 com ln de 2. Depois, menos ln de 3 com ln de 3. Aqui também nós vamos cancelar ln de 4 com ln de 4. E assim sucessivamente. Até, por fim, nós cancelarmos esse ln de n com esse daqui. Certo? E aí vamos obter ln de 1 menos ln de n mais 1, que foi o que sobrou. Certo? E como ln de 1 é zero, então a soma dos n primeiros termos fica com menos ln de n mais 1. Certo? Aplicando o limite para a soma quando n tende a infinito, nós teremos menos infinito. Por que o nome de série telescópica? Porque ela era grande, vamos dizer assim, e depois sumiram todos esses termos aqui do meio, diminuiu, como se fosse um telescópio. Então, resultado, a série é divergente. Tá? Tiramos esse exercício do livro 2. Vejamos o próximo exemplo. Mostre que somatório de 4 sobre o produto 4n menos 3 vezes 4n mais 1 é igual a 1. Utilizando frações parciais, notamos que essa expressão 4 sobre 4n menos 3 mais 4n mais 1 pode ser reescrita como 1 sobre 4n menos 3 menos 1 sobre 4n mais 1. Logo, aplicando os valores, nós temos os n primeiros termos, nós temos soma de n igual a 1 menos 1 quinto, mais 1 quinto menos 1 nono, mais 1 nono menos 1 trezeavos, mais etc. Até chegarmos 1 sobre 4n menos 7 menos 1 sobre 4n menos 3, mais 1 sobre 4n menos 3 menos 1 sobre 4n mais 1. Então, nós vamos cancelar todo mundo aqui que é possível, menos 1 quinto com quinto, menos 1 nono com nono, etc. Vai sobrar quem? O primeiro termo lá que era 1, e esse último aqui, menos 1 sobre 4n mais 1. Logo, quando aplicarmos o limite na soma, nós teremos que o limite, quando n tende a infinito, dessa expressão, que vai dar 1. Esse exercício foi tirado do livro 3. Testes de convergência. Nem sempre é simples determinar se uma série infinita é convergente ou divergente. Existem alguns teoremas e testes que nos permitem fazer esse tipo de verificação. Veremos neste e em outros vídeos a respeito. Primeiro teorema. Se a série somatória de AN converge, então o termo AN tende a zero. Teste do enésimo termo para a divergência. Se o limite de AN, quando n tende para o infinito, não existe ou é diferente de zero, então a série somatória de AN diverge. Devemos ter a seguinte atenção. A recíproca do teorema acima não é verdadeira. Ou seja, existem séries divergentes em que a índice n tende a zero. Ou podemos dizer o quê? Que a índice n tender a zero é uma condição necessária, mas não suficiente para a convergência da série somatória de AN. Certo? Por exemplo, a série somatório de n2 menos 1 sobre n menos 1 é divergente. Por quê? Porque se observarmos
essa expressão, o limite quando o n tender ao infinito será infinito. Então, diferente de zero. Outro exemplo, a série somatório de n3 menos 1 sobre 2n3 é divergente. Por quê? Porque se tomarmos essa expressão e calcularmos o limite quando n tende ao infinito, vai dar meio. Então, é diferente de zero, logo é divergente. Outro exemplo, a série somatório de menos 1 elevado a n é divergente. Por quê? Porque simplesmente não existe um limite dessa expressão quando n tende para o infinito. Como exemplo de como a recíproca do teorema não é verdadeira, podemos citar a série harmônica. A série harmônica é essa aqui, somatório de 1 sobre n, que é 1 mais meio, mais 1/3, mais etc. A série harmônica é divergente e o limite de 1 sobre n, quando n tende a infinito, dá zero. Ou seja, é um exemplo de uma série divergente em que o limite da expressão vai para zero. Vejamos agora somando, subtraindo e multiplicando por escalar. Teorema: se temos uma série AN e a série BN forem séries convergentes, então serão convergentes as seguintes séries: somatório de AN mais BN, que na verdade vai ser o somatório de AN mais o somatório de BN. Então, se uma série é composta de soma de duas, a sua soma será a soma de cada uma individualmente. Somatório de AN menos BN é igual a somatório de AN menos somatório de BN. E somatório de K vezes AN é igual a K somatório de AN, qualquer que seja o K pertencente aos reais, qualquer número. Exemplo, calcular a soma da série. Somatório de 4 sobre 4n menos 3 vezes 4n mais 1 mais 3 sobre 5 elevado a n menos 1. Solução. Já vimos no exemplo 7 que o somatório de 4 sobre 4n menos 3 vezes 4n mais 1 é igual a 1, certo? Então, o somatório aqui dessa primeira, tomada individualmente. Por outro lado, a série somatório de 3 sobre 5 elevado a n menos 1 é uma série geométrica em que A é 3 e a razão é 1/5. Logo, como a razão, o módulo dela é menor do que 1, nós temos que a soma é A, que é 3, sobre 1 menos R, o que está aqui. Então, fazendo essa continha aqui, vai dar 15 sobre 4. Portanto, o somatório de toda essa expressão que está aqui, nada mais é do que o somatório dessa primeira série mais o somatório dessa, ou seja, 1, que é o valor dessa série, mais 15 quartos, que é esse somatório, vai dar 19 quartos. Retirada ou adição de termos de uma série infinita. Sempre podemos retirar ou adicionar uma quantidade finita de termos a uma série infinita, que a mesma não deixará de ter o seu caráter original, de ser convergente ou divergente. Logicamente, se a série era convergente, isso vai alterar a sua soma. Vejamos agora o exemplo mais importante. Provavelmente a mais simples e mais importante de todas as séries infinitas é a conhecida série geométrica de n igual a 0 até o infinito de x elevado a n, que dá 1 mais x ao quadrado, mais etc. Se o módulo de x é menor que 1, temos que a soma tende para 1 sobre 1 menos x. Logo, para esse x, teremos 1 mais x2, mais etc., mais x elevado a n é igual a 1 sobre 1 menos x. Essa série será importante quando formos estudar as séries de Taylor. Para concluir, temos aí nossas referências bibliográficas. O livro 1 é o Cálculo com Geometria Analítica, do Simons. Temos também o Cálculo volume 2, do James Stewart, e o Cálculo volume 2, do George B. Thomas. Muito obrigado.